A falar aqui a respeito da situação do Master. Isso porque após a liquidação extrajudicial do banco e o afastamento da diretoria do BRB, deputados distritais de oposição apresentaram um pedido para estabelecer uma comissão parlamentar de inquérito do Banco Master na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Para falar um pouco mais sobre os próximos passos, a gente recebe o deputado federal do PSB, ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, que gentilmente atende a Jovem Pan. Bom dia, muito obrigado por atender-nos, deputado. Bom dia, Roberto. Bom dia, Paulo. É um prazer falar com os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Para que a gente possa trazer aqui uma temperatura, uma situação de momento, em que pé está essa possibilidade da CPI de que isso também seja investigado pela Câmara Distrital, deputado? Olha só, eu queria fazer um pequeno reparo. Vamos lá. A Câmara Legislativa do Distrito Federal está propondo uma CPI no âmbito distrital e eu estou recolhendo assinaturas no âmbito da Câmara dos Deputados para fazer também uma CPI. Comecei ontem a coleta de assinaturas, ainda tínhamos, logo no início da noite, começamos de noite ainda, tínhamos apenas 15 assinaturas e vamos ao longo de hoje e da semana que vem buscar as assinaturas, são 171 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI no âmbito da Câmara dos Deputados. O caso é extremamente grave, como a investigação demonstra, nós tivemos aí um desvio de 12,2 bilhões de reais, é um número que assusta pelas cifras, né, de compra de títulos inexistentes, realmente talvez tenha, certamente, ser a maior fraude do sistema financeiro da história do país, com consequências para os correntistas, com consequências para os fundos de pensão que fizeram suas aplicações no Banco Master, e a gente percebe um envolvimento muito claro de agentes políticos. Aqui no Distrito Federal, nós tivemos o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, defendendo com unhas e dentes a compra do Banco Master pelo BRB. Quando veio a operação, a gente já ficou sabendo que o BRB, mesmo antes da concretização da possibilidade de compra, já tinha injetado 16 bilhões de reais em um ano para o Banco Master, sendo que 12,2 bilhões de reais, segundo a investigação, de compras de títulos inexistentes. Portanto, é extremamente grave. A gente sabe das relações políticas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, no Congresso Nacional. A gente sabe de quanto o governador se envolveu nesse negócio, inclusive depois do Banco Central negar a possibilidade de compra do BRB, do Master pelo BRB, o governador continuou insistindo na compra e, portanto, tudo isso deve ser investigado para que a gente tenha, inclusive, elementos para aperfeiçoar o sistema jurídico brasileiro no sentido de evitar tipos de fraudes como essa. Deputado, só para ficar claro, aí a gente teria duas comissões em paralelo, uma na Câmara Distrital e outra na Câmara Federal, ou a Federal iria se sobrepor? Então, veja bem, são dois poderes independentes. Eu acho que uma CPI na Câmara Legislativa, eu acho que focaria muito mais na participação do governo do Distrito Federal, do governador do Distrito Federal, nessa trama junto ao Banco Master, e eu acho que a Câmara Federal teria um olhar mais amplo sobre o sistema financeiro como um todo, sobre as relações políticas que permitiram que o Banco Master crescesse como cresceu em tão pouco tempo, que chamou a atenção de todos, e com todas as pessoas que a gente conversa do sistema financeiro, isso não seria possível sem a conivência de agentes públicos. Isso tudo precisa ser investigado com o objetivo de punir os responsáveis, mas, sobretudo, com o objetivo também de aperfeiçoar o sistema jurídico brasileiro para dar proteção ao sistema bancário, especialmente aos correntistas, aos cidadãos, aos consumidores. E, deputado, bom dia. Além da operação do Banco Master, a Polícia Federal ela tem feito outras operações nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em fintechs na Faria Lima, por exemplo. Essas fintechs podem aparecer também nessa comissão parlamentar de inquérito? Pode entrar como um caso também à parte? Porque envolve bancos também. Sim, essa foi uma das motivações, inclusive, que me levou a propor, a começar a recolher assinaturas para a criação de uma CPI. Quando da Operação Carbono Oculto,
a própria imprensa revelou que a casa onde o Daniel Vorcaro fazia relacionamento político em Brasília era financiada por um fundo que era controlado pelo PCC, portanto, pelo crime organizado. Ou seja, é muito importante poder investigar todas essas relações políticas, essas influências políticas que levaram não apenas a essa tentativa de compra do Banco Master pelo PRB, mas como o Banco Master avançou tão rapidamente e se constituiu tão rapidamente, quais foram as influências políticas que facilitaram o Banco Master chegar aonde chegou com tantos riscos para os correntistas e para aqueles que aplicaram no Banco Master. Agora, para a gente fechar aqui, deputado, a gente está já no dia 19 de novembro, daqui a pouco chegamos ao final do ano. Ano que vem é ano eleitoral também. O senhor tem esperança de que essa CPI possa ser instalada ainda nesse ano ou é coisa para o começo do ano que vem? Qual é a adesão que os seus pares têm dado? É difícil avaliar. Como eu comecei a recolher assinaturas apenas ontem, eu acho que ao longo dessa semana foi uma semana com pouca presença em Brasília. Grande parte das votações foram remotas. Grande parte a votação que teve, que é do projeto de lei contra o crime organizado, foi feita grande parte pelo Infoleg, ou seja, a participação estava bem reduzida na Câmara. A partir da semana que vem, a gente vai perceber, ter uma noção do nível de adesão dos parlamentares a essa proposta. A gente sabe disso. A gente sabe também que o Daniel Vorcaro e os outros representantes do Banco Master tinham muitos relacionamentos políticos na Câmara dos Deputados. Vai ser um bom teste, um bom termômetro para a gente saber da viabilidade da instalação da CPI e da agilidade de instalação dessa CPI. Bom, sobre a possibilidade da instalação da CPI do Banco Master, nós conversamos com o deputado federal do PSB, ex-governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg. Deputado, muito bom ter a sua presença aqui no Jornal da Manhã de hoje. Obrigada pela participação e até a próxima. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia.